Dias atrás eu pedi para que as pessoas me mandassem palavras que elas quisessem ouvir uma história sobre ela. E aqui vai uma história sobre essa palavra. Havia uma mãe que estava na sua casa com seu filho. A casa estava na penumbra, havia pouca luz, apenas a luz da fogueira que estava acesa. Ela estava sentada ao pé do berço, apoiada no berço, olhando seu filho. Ele respirava com uma dificuldade, ele tinha uma respiração tão curta, tão curta. A mãe fazia 3 noites que não dormia. E ali ela estava, vigilante, até que bateram na porta. Ela levantou, abriu a porta e lá fora estava que era pura neve. Tudo que se olhava era branco, branco. E na porta um homem parado. Um homem que trazia uma capa com um capuz preto que ia até o chão. Esse homem entrou, ela foi até a fogueira, colocou alguma coisa lá na fogueira para esquentar. Ele foi até o berço, pegou a criança no colo e começou a embalar a criança. A mãe sentou-se e olhou para aquele homem embalando a criança. E ela segura as mãozinhas magras daquele bebê. E ela deixa escorrer uma lágrima e diz: "O Senhor não há de me levá-lo." E aquele homem respondeu, meio que sim, meio que não. Ela, por um segundo, fechou os olhos, baixou a cabeça e por uma fração de segundo, ela se deixou levar pelo sono. E acordou sobressaltada, com um vento frio nas costas, balançando o teu cabelo. Quando ela olha, o homem já não está mais lá. E o seu filho também não. Ela sai correndo, descalça, pisando naquela neve, correndo, e ela avista uma mulher sentada numa pedra, uma mulher vestida de preto. Ela se aproxima da mulher e pergunta: "Você viu um homem passando por aqui com um bebê nos braços?" E a mulher olha para ela e diz: Vi sim. É a morte. O que ele tende a levar, não volta a tornar. E a mãe ajoelha-se no chão diante daquela mulher vestida de preto e diz: "Eu te farei qualquer coisa, eu te darei qualquer coisa para que você me diga para onde ele foi." E a mulher passa a mão no rosto daquela mãe e diz a ela: "Eu sou a noite. E todas as noites eu me sento aqui para ouvir os cantos de ninar que você canta para o seu filho. Você tem uma voz tão linda. Cante-os para mim e eu te direi para onde a morte levou seu filho." E a mãe diz: "Eu cantarei todas que você quiser, mas depois que eu voltar." E a noite silencia. Então aquela mãe começa a cantar, uma atrás da outra, incessantemente. E conforme ela canta, o seu canto vai se misturando com as lágrimas, com o seu choro, ao ponto de já não saber mais se ela está cantando ou chorando. E à noite, depois de horas ouvindo a mãe cantar, diz: "Ela foi por ali." E a mãe levanta e corre, naquela neve, até que ela chega numa bifurcação. E ela não sabe
qual dos dois lados ela tem que ir. Então, bem diante dela, há um pequeno matagal, uma folhagenzinha assim que está coberta de neve. E ela olha para aquele matagal e pergunta: você viu um homem passando por aqui carregando meu filho? E o matagal responde para ela: sim, eu vi, mas eu só te direi qual caminho ele tomou se você me abraçar, porque somente o calor do peito de uma mãe consegue aquecer nesse frio. E a mãe se agacha e ela abraça aquele matagal e aperta aquele matagal no peito, ao ponto de rasgar e machucar e o sangue escorrer. E instantaneamente, aquelas folhas que estavam cobertas de gelo ficam verdinhas e floresce. E o matagal olha para a mãe e diz: a morte foi por ali. E a mãe corre, 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 com os pés naquela neve, até que ela chega na beirada de um lago. O lago é fundo, ao ponto de não dar para atravessar sem nadar. Também não está congelado o suficiente para que ela atravesse-o por cima. Ela simplesmente se agacha no seu desespero e começa a beber aquela água, na tentativa de acabar, de findar com aquela água e poder atravessar. Até que ela escuta: você não vai conseguir acabar comigo. Você não vai conseguir me beber toda. Eu te atravesso. Do outro lado do lago há uma estufa. E é lá que a morte cultiva as suas plantas. Cada uma daquelas plantas representa uma vida na terra. O que você pode me dar? E a mãe diz: eu te darei o que você quiser, qualquer coisa. E o lago diz: você tem olhos tão lindos, que brilham mais do que qualquer joia mais preciosa que qualquer rainha já tenha tido. Arranque-os, arranque-os a força de chorar. E a mãe ali começa a chorar, 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 até que seus olhos saltam das órbitas e caem naquele lago como duas pérolas. E o lago pega aquela mãe e leva-a do outro lado da margem. Lá do outro lado, sem enxergar nada, ela escuta alguém andando de um lado para o outro. E a mãe diz: quem tá aí? Eu estou atrás da morte. A morte está carregando meu filho. Ela está aqui. E é uma velha, bem velha, toda enrugada, cabelos brancos, bem velha mesmo. E a velha diz: a morte não chegou ainda não. Ela vai demorar um pouco mais para chegar. Mas ela tá trazendo o seu filho? E a mãe responde: sim. E eu sei que cada planta aqui representa uma vida na terra. O que eu posso fazer para trazer meu filho de volta? E a velha diz: eu até tenho umas coisas que eu poderia te dizer, mas o que você pode me dar em troca? E a mãe diz: eu não tenho nada, eu não tenho mais nada para dar em troca, mas eu vou até o fim do mundo e trago o que você quiser. E a velha diz: seus cabelos são tão lindos, me lembra a minha juventude. E a mãe enfia os dedos nos cabelos e arranca-os.
e entrega para aquela velha. E pega os cabelos daquela velha, branquinhos, e coloca-os na cabeça. E a velha diz: toque as plantas e você vai sentir que cada uma delas tem uma pulsação. Assim que você reconhecer a pulsação do seu filho, se é que você vai reconhecer, ameace a morte de arrancar outras plantas ali do lado. E assim, ela não vai tirar o seu filho de você. Então a velha conduziu aquela mãe cega. E a mãe foi apalpando cada planta que a velha mostrava. E a velha queria falar de todas as plantas, de todos os tipos de planta que existia. E a mãe só queria encontrar seu filho. Até que a velha levou a mãe num plantio de plantas ainda pequenininhas, de brotinhos. E a mãe ali apalpando aqueles brotos, até que ela: achei! Esse é o meu filho, eu tenho certeza que é o meu filho. E era um pé de açafroeiro. O açafroeiro estava murchinho. E nesse momento bateu uma ventania e um frio. Ela sabia que era a morte que estava chegando. E a morte então disse: o que você está fazendo aqui? Como é que você chegou antes de mim? E ela respondeu: eu sou mãe. E a morte disse: você está aqui atrás do seu filho. E ela agarrou as plantas, outras plantas que estavam do lado do açafroeiro e disse: se você não devolver meu filho, eu farei um estrago aqui nesse lugar. Eu arrancarei todas as plantas que aqui tem. E a morte disse: então quer dizer que a dor que você está sentindo agora, você quer fazer com que outras mães sintam também. A mãe deu um passo para trás, se ajoelhou no chão e começou a implorar que a morte devolvesse o seu filho. A morte, então, estica as mãos e sobre as mãos dela há 2 olhos. Então a morte diz: eu os encontrei dentro do lago. Eu não sabia que eram seus. Pegue-os e coloque-os de volta nas órbitas. A mãe tateou, pegou os olhos, colocou-os no lugar. A morte estende a mão para a mãe e diz: eu quero lhe mostrar algo. Venha. A morte leva a mãe até um pequeno poço e diz: olhe para esse poço. Você verá coisas aí. A mãe se agacha e olha no fundo daquele poço. E no reflexo da água, ela vê cenas maravilhosas. Ela vê cenas incríveis, cenas de felicidade, de conquista. Ela vê o seu filho casando. Ela vê o seu filho se formando. Ela vê o seu filho sendo feliz, fazendo o que ama. E ela olha para a morte e diz: isso vai acontecer com ele? E a morte diz: olhe. E ela volta a olhar e de repente ela começa a ver cenas de muito, mas muito sofrimento. Muita dor, muitas perdas. Muita dor. E a mãe olha para a morte e diz: é isso que vai acontecer com meu filho? Me diz, pelo amor de Deus, qual dos 2? O que vai acontecer com ele? A morte dá de ombros. A mãe senta-se no chão, com aqueles cabelos brancos, aqueles olhos arroxeados.
e diz: pode levá-lo. Eu não quero que meu filho passe por isso. Eu prefiro que ele esteja longe de mim. Pode levá-lo. E chorando, ali ela fica. A morte vai até o pequeno açafroeiro, arranca com toda delicadeza, com todo cuidado, aquele açafroeiro que tá murchinho, fraquinho. Dizem que ela foi plantar aquele açafroeiro num outro jardim, num jardim onde ela vai ter sol, luz, calor, orvalho.